Nossa jornada pelo terreno labiríntico da mente não começa com um único passo, mas com uma mudança sutil, um pivô na perspectiva. Imagine se as tempestades do destino, as maquinações do universo, não tivessem mais influência sobre a sua tranquilidade. Essa é a armadura do estoico. Uma indiferença cultivada, não a riqueza da vida, mas as reviravoltas da fortuna. Marco Aurélio, um paragon do pensamento estoico, uma vez escreveu: "Você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Visualize essa força, a armadura que ela proporciona enquanto você navega pelo caos com a calma de um sábio, a serenidade de um mestre que conquistou o único reino que realmente importa, o interno. No entanto, é o suficiente meramente desviar com a armadura? Os estoicos dizem que não. Devemos também moldar o mundo que vem se lançando aos nossos sentidos. A percepção dita a cor da nossa realidade. E no pincel de nossas mentes, seguramos o poder de recolorir a nossa tela à vontade. O cinza de um dia chuvoso pode assim se transformar em um bálsamo para uma alma cansada que busca descanso. Epicteto nos lembra: não é o que acontece a você, mas como você reage a isso que importa. Imagine transformar os limões da vida não apenas em limonada, mas em um banquete para os deuses. Essa alquimia mental requer energia, prática e o desconforto voluntário de se esticar além dos nossos limites. Como um atleta cujos músculos anseiam pelo calor reconfortante do repouso, nossas fibras mentais também anseiam pelo conforto do conhecido e do fácil. Mas o crescimento, a busca do estoico, sussurra uma canção de sereia de uma melodia diferente. As dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo, disse Sêneca. Voluntariamente buscamos o caminho árduo. Abraçamos o amanhecer precoce, encontramos consolo na solidão e treinamos na arte do desafio até que a adversidade se torne não um espectro temido, mas um velho amigo. Nesse espírito, com o que devemos nos preocupar? A que oferecemos nosso suor e trabalho? Entre a dicotomia do controle, o coração pulsante da sabedoria estoica, onde se encontra uma verdade simples. Algumas coisas dependem de nós e outras não. Os pensamentos que abrigamos, as ações que realizamos, as impressões que deixamos no mundo, esses são o nosso império. Além de suas fronteiras estão o inalterável, o imutável. Por que se preocupar com o voo dos pássaros ou o decreto dos reis? Invista sua moeda onde ela prospera e faça as pazes com o resto. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Epicteto ensinou. E assim, renunciar ao resto nos molda em senhores do nosso destino. O tempo flui como um rio implacável, e é em suas águas que devemos aprender a nadar. O momento presente, professa o estoicismo, é tudo que verdadeiramente possuímos. Não as sombras do passado, nem as miragens do futuro, mas o singular, potente e efêmero agora. Marco Aurélio disse: concentre-se a cada minuto como um romano, como um homem, em fazer o que está diante de você com precisão e seriedade genuína, ternamente, voluntariamente, com justiça, e em libertar-se de todas as outras distrações. Imagine uma vida de momentos plenamente vividos, um tapeçaria de agoras que, quando tecidos juntos, mostram a grandiosidade de uma vida bem vivida. A sabedoria dos estoicos viaja não apenas pelo tempo, mas através do nosso dia. Do alvorecer ao crepúsculo, ao refletirmos sobre os padrões de nossa existência, engajamos no diálogo do estoico com o eu. Escrever um diário torna-se o espelho no qual não apenas vemos nosso reflexo, mas nossa alma. É um exercício de honestidade, uma prática de sabedoria. Como Sêneca nos faria saber, devemos chamar-nos à conta todas as noites. Que fragilidade dominei hoje? Que paixões opostas? Que tentação resisti? Que virtude adquiri? A meditação diária é uma dança íntima com nossos pensamentos e o caminho para a nossa própria natureza. Integrar estas práticas requer dedicação,
Mas como gotas de água que eventualmente dividem até a mais poderosa pedra, assim também estes pequenos atos forjam a mentalidade estoica. Começamos por desviar o desnecessário, moldar o perceptível, lutar contra o confortável, focar no controlável, saborear o presente, refletir verdadeiramente e construir uma fortaleza de hábitos que ficam impávidos às tempestades da vida. Viver estoicamente, portanto, não é apenas sobre armadura ou uma mente afiada, é sobre construir uma vida onde a virtude é a pedra angular e a paz de espírito o prêmio final. Vamos aprofundar nas sutilezas de nossa paisagem mental, onde a topografia é gravada pela percepção. Pois é aqui, neste espaço interno, que seguramos a bigorna e o martelo para moldar nossa visão do metal da vida em formas de nossa própria escolha. Os estoicos, arquitetos da força interior, conheciam a alquimia profunda da percepção. Nos espaços silenciosos de nossas mentes, nós também podemos trabalhar esta magia. A vida é o que os nossos pensamentos a fazem, declarou Marco Aurélio. Imagine o poder em nosso alcance, não para alterar a forma do mundo em si, mas a luz pela qual o vemos. Quando a má sorte escurece nossa porta, acendamos uma vela com nossa mente, transformando sombras em formas de aprendizado e crescimento. Uma oportunidade perdida se transforma em sabedoria adquirida, uma decepção na iniciação da fortaleza. No entanto, essa sabedoria não é um manto que vestimos passivamente. Ela nos convoca a entrar na arena da vida, a abraçar as lutas que esculpem nossa narrativa. Os estoicos não recuavam diante da adversidade. Eles a procuravam, sabendo que no calor da luta, o eu é forjado e torna-se resiliente. A gema não pode ser polida sem fricção, nem o homem aperfeiçoado sem provações, ensinou Sêneca. E quanto ao desconforto voluntário, a escolha consciente de caminhar contra o vento, de negar a cama macia em favor do cheno duro, de buscar o silêncio no estrondo, é um exercício de descoberta, encontrando os limites da nossa resistência e os superando. Esta é a jornada de fortalecimento da alma, disposta a cada dia a enfrentar um pequeno desconforto para que a amargura inesperada do destino se torne um trago familiar que bebemos com equilíbrio. Nessa educação do eu, onde devem repousar nossos esforços, apenas no solo fértil da nossa influência, nossos trabalhos podem dar frutos. Os estoicos nomearam esse domínio a dicotomia do controle. E é aqui que semeamos nossas intenções, regamos com ação, conscientes sempre do que está além da sebe do nosso jardim. Se desejas ser amado, ama, afirmou Sêneca. A simples reciprocidade ensinada pelos estoicos sublinha seu entendimento de controle. Como desejamos, assim devemos dar. E nas ações ao nosso alcance jazem as sementes da nossa satisfação. Depositamos nossa essência em empreendimentos que respondem ao nosso toque e entregamos aos ventos do destino, o que não pode sentir nossa mão. Desta forma, direcionamos nossas energias para o possível, pintando em largos traços o quadro da nossa vida, não turvado pelos tons do impossível. À medida que percorremos nossos caminhos escolhidos, ancoramo-nos no tecido do presente. Os estoicos conheciam bem a santidade do momento atual, pois só ele é o reino da ação, o palco da vida. Lembre-se de que o homem vive apenas no presente, neste instante fugaz. Todo o resto de sua vida é passado e foi-se ou ainda não foi revelado, refletiu Aurélio. Que este instante, pois, seja o cadinho da nossa atenção. A cada respiração, somos convidados para uma performance que nunca mais irá gracejar o palco, onde nosso papel é esculpido pelas escolhas que fazemos, a atenção que cultivamos. O estoico deleita-se neste espetáculo irrepetível, sabendo que cada cena é preciosa, cada fala entregue um testemunho de sua presença no aqui e agora. Nossa passagem pelo tempo é tanto uma marcha quanto uma dança, movendo-se aos ritmos da persistência e da graça. Com o fechar do dia, tomamos conselho conosco, refletimos sobre os passos dados, as voltas perdidas. Essa introspecção, essa auditoria noturna,
é a bússola pela qual os estoicos navegavam seus mares internos. Coloque-a para descansar, aconselha Epicteto, orientando o ato de revisar o dia, as escolhas. Na quietude da contemplação, o tumulto do dia encontra a harmonia. O que fizemos bem? Onde falhamos? Cada pergunta é um marco, cada resposta uma lanterna, iluminando o caminho para um eu mais sábio. Através do ato fiel de reflexão, evoluímos. Nosso diário uma crônica de uma vida deliberadamente vivida. Entrelaçar esses fios no tecido da existência cotidiana é a nossa busca. Os estoicos não deixaram sua filosofia alojada nas nuvens. Elas a trouxeram para o mercado, para seus assuntos diários. Façamos o mesmo. Ao saudarmos um novo amanhecer, vistamos a armadura da indiferença, manejemos as ferramentas da percepção, pratiquemos o ritual do desconforto, cuidemos do jardim do controle, saboreemos o momento presente e no crepúsculo do dia conversemos com nosso reflexo. Esta é a arte do estoicismo, um artesanato que nunca termina, onde cada dia é um bloco de mármore, cada noite é a poeira do progresso e nossas vidas são estatuas que falam volumes silenciosos das lições aprendidas e da paz conquistada. Na dança do dia a dia, em meio ao constante ritmo de deveres e desejos, há uma melodia que sussurra sobre o momento presente. Ela canta sobre o agora, convidando-nos a entrar no fluxo da vida onde o tempo tanto fica parado quanto corre. Um abraço profundo do imediato. É aqui que o coração estoico bate em sintonia com o universo. Marco Aurélio, um sábio dos séculos, aconselha: limite-se ao presente. A profundidade de suas palavras nos incita a viver profundamente, seriamente, dentro dos limites do momento, a dar à tarefa em mãos nossa atenção total, nosso cuidado mais profundo. Há uma vitalidade incomparável na vida quando é vivida dessa maneira, cada detalhe observado, cada sensação sentida, cada respiração uma narrativa em si mesma. Habitar no presente é se engajar com a vida nos termos mais íntimos. Mas claro, o presente não é um quadro isolado. É parte de um rolo, uma epopeia grandiosa que abrange a totalidade da nossa existência. É por isso que, quando o dia se transforma em noite, quando a atividade se desliza na quietude, o estoico volta-se para dentro para a reflexão. A prática, como Sêneca ilumina, assume uma virada honesta. A verdadeira felicidade é desfrutar do presente, sem dependência ansiosa do futuro. É esse diálogo interno, esse encontro noturno com nossos pensamentos e ações, que afia a borda do nosso ser. O estoico não se afasta desse autoexame, pois nele reside a forja do caráter. A mediação reflexiva, a revisão ponderada do nosso teatro diário, torna-se o solo no qual as sementes da sabedoria podem florescer. Ao avaliarmos e ponderarmos, nos comprometemos com o aprendizado contínuo, com o crescimento que não estagna, com uma jornada que está sempre ascendendo. Uma vez que navegamos pelo labirinto introspectivo de nossas divagações noturnas, emergimos ao amanhecer, prontos para tecer a sabedoria da noite anterior no tapeçaria do novo dia. Com a luz de cada manhã, a mentalidade estoica coalesce com a ação. É um comprometimento inabalável de integrar o que foi aprendido na vida que se desenrola diante de nós. Não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um, comanda Marco Aurélio. Aqui, no amanhecer quieto e assegurado pelo estoicismo, manifestamos o que entendemos. As lições de indiferença, as perspectivas reformuladas da percepção, a fortaleza encontrada no desconforto, a clareza destilada do controle, a profundidade do presente, todas convergem nos padrões do nosso comportamento, uma mistura harmoniosa de pensamento e ação. Nessa expressão sinérgica, onde o aprendizado estoico se torna ação estoica, a vida não é mais uma sequência de acontecimentos aleatórios, mas uma série deliberada de escolhas que tecem um fresco, sempre evolutivo da existência. É aqui, nesta integração, que o estoico encontra verdadeiro alcance na passagem dos dias. É uma revolução silenciosa, uma aderência firme a um princípio que anda sob o tumulto da vida externa e toca, em vez disso, o espírito, o eu, o núcleo.
A força silenciosa adquirida na prática do estoicismo torna-se uma armadura invisível, ainda que invencível, à medida que continuamos nossa jornada na vida, armados com resolução e uma consciência finamente ajustada, garantindo que cada passo dado não seja apenas um ato de passagem, mas um ato de sabedoria. Nossa existência, uma tela de momentos ilimitados, oferece-nos o presente santificado, um baú de tesouros de agoras que clama pela nossa presença inabalável. Mas a sabedoria estoica estende-se para além de um simples foco. Convida-nos a tratar o presente não como efêmero, mas como o alicerce de uma vida rica e com propósito. Nunca deixe que o futuro te perturbe, disse Marco Aurélio. Você vai enfrentá-lo, se precisar, com as mesmas armas da razão que hoje te armam contra o presente. Na imediatidade do agora, cada ação e pensamento nosso deve pontuar o tempo com a espécie de potência que só pode vir de estar verdadeiramente presente. E à medida que o sol cede lugar à reivindicação suave da lua no céu, nossos pensamentos voltam-se para dentro, para o teatro privado de autoexame, meditação reflexiva. Este diálogo interno, este colóquio silencioso com a alma, não foi perdido para figuras como Sêneca, que entendia o valor da introspecção. Adquira cada dia algo que te fortalecerá contra a pobreza, contra a morte, na verdade contra outras desventuras também. É nesses momentos tranquilos, neste respiro do ruído da vida, que o estoico encontra consolo na razão, conforto na sabedoria. Através do ato de autorreflexão, as virtudes praticadas tornam-se virtudes enraizadas, criando em nós uma cidadela que permanece robusta contra os caprichos do mundo externo. Despertando para um novo dia, o estoico infunde cada momento com a sabedoria colhida da quietude ao luar, assegurando que as meditações da noite se transformem nas melodias do dia. É nesta sinfonia harmoniosa, onde pensamento e ação se misturam, que a narrativa de uma vida estoica é composta. A melhor vingança é não ser como aquele que praticou a injustiça, proclamou Marco Aurélio. A aplicação prática dos princípios estoicos não se torna um ato de mera lembrança, mas uma encarnação viva e respiratória da filosofia. Através da aplicação, o estoico arma-se não com armas que buscam ferir os outros, mas com qualidades que curam e fortalecem o eu contra injustiças e adversidades. Na integração, a libertação. Na prática, a liberdade. As lições aprendidas não são apenas gravadas na memória, mas talhadas na própria maneira como vivemos, nas decisões que tomamos, na dignidade silenciosa com que enfrentamos os desafios e tribulações da vida. A filosofia do estoicismo não é um manto a ser vestido em tempos de dificuldade e descartado quando a facilidade retorna. É uma constante, um guia tão confiável quanto as estrelas, uma mão firme nos mares tumultuados da existência. Implora-nos para agir com intenção, viver com consideração e esculpir do mármore cru do dia a dia uma obra-prima que reflete nossas verdades mais profundas. Cada capítulo da vida é assim escrito com cuidado, cada transição um arco suavemente esculpido, guiando-nos sem emenda de uma compreensão à próxima. Com a prática constante desses princípios, o estoico constrói não uma fachada para se abrigar atrás, mas uma fortaleza interior, a partir da qual enfrenta o mundo com equanimidade e graça. Na meticulosa tecelagem de uma vida bem vivida, cada fio conta, cada hábito, cada resposta. Com o despertar de cada novo dia, encontramos o mundo não como receptores passivos, mas como formadores ativos dos nossos destinos, moldando o ordinário em testemunho da vontade. Epicteto nos ensina: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser e então faça o que você tem que fazer. É lembrete potente de que o nosso tornar-se requer ação deliberada e resoluta. O estoico compreende que a integração da virtude no hábito é semelhante ao plantio de um pomar. Cada ação é uma semente que, dado tempo, diligência e o sol nutridor da perseverança, dará o fruto mais doce. Nossos rituais diários, portanto, não são rotinas mundanas, mas atos santificados. Cada tarefa concluída é um polimento no espelho da alma. À medida que o estoico cuida meticulosamente do jardim do eu,
também cresce a firmeza do caráter. Pois, assim como Sêneca sugere, enquanto você viver, continue aprendendo como viver. A diligência no aprendizado se traduz não apenas em conhecimento, mas na própria essência da ação, transformando a teoria em graça tangível. É uma dança dinâmica onde o estoico molda rotinas em sabedoria, e sabedoria se torna a base de uma vida embebida em virtude. À medida que avançamos na dança sequencial dos nossos dias, os costumes que entalhamos na estrutura da rotina estabelecem o ritmo. Em cada decisão, executamos o balé do estoico, equilibrado e deliberado. Os ensinamentos estoicos não jazem adormecidos no texto. Eles pulsam no batimento cardíaco do praticante. Se não é certo, não o faça. Se não é verdade, não diga. Nos lembra Marco Aurélio. É através de uma aderência inabalável à integridade que o estoicismo é vividamente trazido à vida. Estes são os capítulos da existência, fluidos, um no próximo, onde a delimitação entre aprender e viver desvanece na obscuridade, onde o erudito em reflexão se torna o guerreiro em ação. À medida que o dia avança e nós navegamos pelos crônicas de desafios e triunfos, as virtudes esculpidas que brotam da filosofia estoica não são apenas testemunhadas, mas vividas. A continuidade narrativa da sabedoria, a fusão perfeita de preceito e prática, concede ao estoico paz na viagem da vida. Dominar a si mesmo através dos princípios do pensamento estoico é dominar a própria arte de viver, com cada capítulo da vida sendo um mosaico de serenidade e força. Os ritmos do mundo são incessantes, desde a mudança das estações até a ascensão e queda das civilizações. Entre esses ciclos eternos, a coreografia individual das nossas vidas se desenrola. O estoicismo, mais do que uma filosofia, é a maestria do fluxo e refluxo pessoal, uma prática de manter as marés internas mesmo enquanto as correntes externas rugem. Ele não nos dá apenas a visão do que poderia ser, mas também nos fortalece contra os torrentes inevitáveis que enfrentamos. Fortaleça-se com contentamento, aconselha Epicteto, pois isso é uma fortaleza inexpugnável. Aqui, o contentamento é extraído das fontes da disciplina e do entendimento de que a verdadeira cidadela está dentro, onde nenhum cerco do destino pode triunfar. O dia do estoico, então, é um testemunho desta fortaleza. Cada ação carrega a marca da intenção. Cada palavra é uma reflexão de um entendimento mais profundo. À medida que a luz do sol traça seu arco pelo céu, o estoico caminha por uma senda que honra tanto a volatilidade do mundo quanto a serenidade do eu interior. A sabedoria de Sêneca ressoa com nossa jornada. A vida, se bem vivida, é longa o suficiente. Uma vida bem vivida, uma praxe, não de duração, mas de profundidade, é medida não em horas ou anos, mas na riqueza dos momentos plenamente abraçados e na virtude praticada a cada respiração. À medida que o dia cede lugar à quietude do crepúsculo, cada transição desapercebida, contudo profunda, a interpretação estoica do tempo se torna clara, menos sobre o passar e mais sobre a qualidade do passar. Em cada instância, em cada mudança sutil, carregamos a sabedoria antiga adiante. Não haja como se você tivesse 10.000 anos para desperdiçar. A morte está a seu cotovelo, exortou Marco Aurélio, instando-nos a aproveitar o néctar do instante, pois é nestas gotas de tempo que degustamos a eternidade. O estoico não lamenta o pôr do sol, mas aprecia o final do dia como uma parte essencial do todo, uma cadência necessária na sinfonia da existência. E assim, nossa narrativa avança, impregnada não na tinta da expectativa, mas escrita na clareza da presença. É a habilidade do estoico que transforma o tecido comum do momento passageiro em uma rica tapeçaria que celebra a beleza do mundano, a dignidade da luta e o triunfo de uma vida em harmonia com a natureza. Cada capítulo, cada princípio estoico dá armadura contra o caos externo ao abraço do que está dentro do nosso controle, tece um fio contínuo pela tapeçaria da consciência.
Nossa jornada, perpétua e pungente, não é a busca pela finalidade, mas sim o cultivo contínuo do eu de acordo com a razão e a virtude. A história, portanto, se desenrola, não como capítulos separados, mas como um todo indiviso, mostrando que a essência do estoicismo não reside meramente no pensamento, mas na continuidade ininterrupta da ação virtuosa. O estoico praticante, bem versado na sabedoria dos antigos, move-se com o tempo, assim como o tempo se move com ele, cada um sendo um espelho para o outro, tudo culminando em uma vida não fragmentada pelas ilusões do passado e do futuro, mas unificada no presente duradouro. E assim chegamos à compreensão de que a jornada do estoico é tanto solitária quanto universal, uma peregrinação singular através da narrativa compartilhada da humanidade. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força, sussurrou Marco Aurélio através do tempo. A força do estoico é extraída de um poço inesgotável dentro de si, onde os murmúrios do mundo externo se tornam fracos, e o ritmo profundo da sabedoria interior ressoa. Neste salmo de concertos privado, a música do cosmos executa uma sinfonia que afina o estoico com as harmonias sutis da vida. Com esse reconhecimento, o estoico interage com o mundo não com consumo frenético, mas com goles medidos, cada experiência saboreada, cada desafio enfrentado com compostura. Como Epicteto colocou tão sucintamente, não podemos escolher nossas circunstâncias externas, mas podemos sempre escolher como respondemos a elas. Esta escolha, a seleção da resposta, é o fio que tece junto à história do estoico, um conto contado em inúmeros atos de dignidade silenciosa e reação medida às paisagens ondulantes da vida. Cada encontro e decisão pertence a um capítulo no contínuo da existência. No entanto, todos os capítulos são escritos com a mesma mão firme. As palavras de Sêneca servem como nossa bússola. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos aventurar. É porque não ousamos aventurar que elas são difíceis. Ao enfrentar desafios com coragem, o autor estoico não faz distinção entre pensamento e ação. Cada um é continuamente informado pelo outro, fluindo perfeitamente como tinta na página, indelével uma vez posto. Através da narrativa do conto abrangente da vida, nossos capítulos apócrifos de dificuldades e facilidades se misturam em uma única saga abrangente de crescimento e compreensão. É essa união, essa integração da filosofia estoica que opalesce no comportamento diário do estoico. O pôr do sol e o nascer do sol são um e o mesmo, um renascimento diário, um eco do giro incessante do mundo. E ainda assim, no coração do estoico, cada dia é um alívio e uma revelação, o fechamento de um ato e a abertura de outro, suspensos na mesma órbita implacável e bela. A prática do estoicismo encontra seu epílogo aqui, no desdobramento dos momentos, cada um abraçado com plena consciência, cada um enfrentado com a confluência de preparação, reflexão e virtude. Aurélio confirma: a arte de viver é mais como a luta do que a dança. A existência do estoico gira em torno desta arte, um esforço contínuo que se desenrola com a graça de uma dança e a firmeza da postura de um lutador. Por meio da compreensão de tais realidades, o estoico funde os ritmos da vida em uma crônica duradoura, uma história onde a virtude é o tema constante. Cada capítulo, embora ofereça suas próprias tramas e protagonistas, é conectado pelo pulso estabilizado do estoico. O arco narrativo se curva em direção à sabedoria e serenidade, revelando não apenas uma sequência de eventos, mas a essência de uma filosofia vivida em plena medida. Uma filosofia que não estremece com a aproximação da noite, nem se regozija cegamente com o romper do dia, mas abraça ambos com a mesma solene resolução de viver plenamente, de viver bem. Assim, através da transição imperceptível dos capítulos da vida, o conto do estoico é tecido no maior tapeçaria da humanidade, um testemunho do espírito resoluto que sustenta o coração estoico.